Olá, Fênix, tudo bem com vocês? E vamos para as energias dos meus queridos piscianos. Vamos lá. Qual é a mensagem, um conselho ou direcionamento para o pisciano que chegou aqui? Se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário e vamos ver qual é a energia que chega aqui para o pisciano. Primeira energia, o que está acontecendo, piscianos? Existe uma energia de medo aqui, mas perceba que é o seu ego ativando esta situação. Essa é uma energia que fala não. Repara numa coisa, vamos colocar de uma forma prática no dia a dia. Como as pessoas são dominadas, piscianos? Exatamente através do medo. Perceba, não só a questão de estar através do medo, que inclusive é não é que é exatamente uma questão de uma falsidade, mas perceba, o mundo ele é dominado principalmente sobre fatos e situações ruins para as pessoas. E aí elas se colocam, inclusive, em isolamento, se fechando. É uma energia que vem pedir para você acreditar também mais em si mesmo, e você tem o poder de mudar exatamente tudo que está dentro de você para superar qualquer situação de desafio e sair desta situação do outro lado muito mais forte. O medo é exatamente uma visão ilusória, é irreal e a gente acaba se aprisionando. O que está deixando você aprisionado? Não acreditando em si, nas suas próprias capacidades, nas suas próprias potencialidades? Vamos ver a outra energia. Olha só, você já parou realmente para se ouvir? Ou você fica o tempo todo, pisciano, dando ouvido para o que outras pessoas falam? E aí se colocando nesse posicionamento de receio, de temor, sabe? De uma instabilidade o tempo todo. Não deixe, inclusive, piscianos, que opiniões externas impactem no seu dia a dia, colocando você num posicionamento de incapacidade, de não reação naquilo que importa para você, ouvindo pessoas querendo, enfim, várias situações, barulhos externos. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas apontam o dedo assim, piscianos, e a gente esquece que existem 4 para nós, né? Então, pare de dar ouvido para o que as pessoas falam de você ou tentar ficar se justificando o tempo todo. Interessante. O que está acontecendo? Vamos ver com o tarô. Tarô, por favor, clarifique essa energia para o signo de Peixes. Como está esse pisciano que está com tanto medo e precisa, inclusive, ouvir a voz interior? 10 de copas, 7 de copas e a carta do eremita. Sim, a vida está pedindo para você fazer certos tipos de reflexão. Inclusive, ter o entendimento que às vezes tomamos algumas decisões na vida que nem sempre são assertivas, mas é exatamente para isso que viemos neste mundo. Valide realmente o seu sucesso, a sua família, o ambiente familiar, mas principalmente as suas emoções. A vida está trazendo uma oportunidade para você de você ter clareza, de se conhecer mais, de aceitar alguns fatos ao qual você também não possa mudar. A vida pedindo, piscianos, para você a questão do autoconhecimento. Quanto mais você se autoconhecer, um exemplo, piscianos, se alguém chegar para você e falar, olha, esta roupa não está bonita para você. Esta é a sua opinião. Eu gosto dessa roupa que eu estou usando e me sinto bem como eu estou. Percebe que quando você se autoconhece, é a mesma coisa que virar para um ser humano, piscianos, e falar, você é vingativo. Se você já tem um autoconhecimento que você é vingativo, independente, é aquilo que eu falo, ser vingativo de uma altura muito grande ou de uma altura pequena, é você ser vingativo. Só que se as pessoas falarem para você, isso não vai doer, porque você sabe quem você é.
analisar as situações, assim, vem oportunidades para vocês, múltiplas escolhas, inclusive, muitas escolhas para vocês. Mas vocês precisam harmonizar-se emocionalmente para poder refletir melhor e sair dessa situação de que eu vejo você acuado, mas é porque você está dando mais ouvido para o que está externo do que o que é internamente. Rei de copas, 8 de espadas e 9 de espadas. Interessante, sabe por quê? Piscianos, é a energia de vocês aqui, mas parece que mesmo dentro da sua própria energia, vocês não estão conseguindo dominar o seu próprio emocional. Mas é porque parece que vocês realmente estão se sentindo, não só a questão de vocês se sentirem acuados, vocês estão aprisionados em cima de pesadelos. Eu não sei exatamente se é uma questão de vocês se vendo dessa forma por conta de acontecimentos dentro do campo da família e trazendo para vocês mais preocupação, ocupando a mente em situações de pesadelo, de desânimo. E simplesmente até assim, levando vocês para algum passado. Mas perceba, tem uma evolução, tem um processo que pode ser finalizado, principalmente com relação ao seu emocional. Aceite algumas situações ao qual você não possa mudar, inclusive algumas escolhas que você fez. Tem um trabalho de cura para ser feito, principalmente o pisciano aqui dominar o próprio negativo. Dominar o próprio negativo. O negativo de pensamentos que está levando, e não só os seus próprios pensamentos. Parece que tem um pisciano aqui também que com medo de julgamento do lado externo. Pensamentos que só limitam a vida de vocês. Esses conflitos internos cada vez levam vocês, piscianos, a uma instabilidade emocional. Além da instabilidade emocional, a falta de criatividade. A criatividade de vocês acaba ficando bloqueada. Já pararam para repensar e pensar, piscianos, o quanto vocês têm de sabedoria interna? Pisciano que precisa parar de dar ouvido para o externo e tomar as próprias decisões no sentido de entender o seu próprio valor, principalmente. Entender os sinais que a própria vida, a natureza, o que está ao redor de vocês acaba falando para vocês. E ponderar. Ponderar, mas não significa parar e ficar, sabe, sem... Como eu posso explicar? Ficar parados. O que mais? Clarifica para nós, por favor, signo de peixes. Justiça. 3 de paus, cavaleiro de espadas. Entendi. Carta da justiça, 2 de paus, cavaleiro de espadas. 3 de paus, desculpa. Aqui o pisciano está da seguinte forma, ele principalmente tem que ponderar algumas situações, principalmente no quesito as questões do seu emocional, equilibrar o seu emocional, assumir inclusive as próprias responsabilidades com relação às decisões que vocês tomaram. A vida está falando assim, olha, piscianos, dê movimento para a vida. Movimento em que sentido? A vida está te dando oportunidade, trazendo escolhas para você, mas você está olhando realmente para o seu progresso, para a sua produtividade? Cuidado para não se isolar demasiadamente, piscianos, e por falta de vocês darem movimento para a vida de vocês. Um exemplo, vocês sabem onde vocês querem ir, vocês sabem onde vocês querem chegar, mas por conta do medo vocês ficam parados e aí vocês entram num estado de agressividade, de tristeza, inclusive na dificuldade às vezes de comunicar aquilo que o seu coração está falando.
Entenda uma outra questão, até com relação às questões alheias que venham falar para você. Existem pontos de vista diferentes. Reconheça onde você errou. Beleza, mas segue adiante. Principalmente por conta de ver que assim, existem pontos de vista diferentes, mas que prevaleça o seu. Você não precisa ir para um lado de extremismo ou mexer com o seu emocional. Não existe a necessidade disso. Se existe algum motivo com relação à injustiça dentro do campo familiar ou a questão de um relacionamento, ficará às claras para você. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme porque as verdades irão aparecer. Fundo do deck, o que o pisciano ainda não conseguiu ver? Sim, eu sei que a vida está falando assim, olha, cure o seu emocional. Eu sei que você está cansado desses tipos de situação que retornam para vocês. Mas a vida fala, seja resiliente, pare de entrar em conflito. E olha aqui, olha o casal, aí veio a Rainha de Copas. Ative sim a sua intuição para melhorar a qualidade do seu sono, a sua qualidade de vida, a questão de que você fica colocando de repente medos e você entrando... Eu não digo que vocês... É um conflito, um conflito que vocês estão entrando com vocês mesmos aqui por falta de tentar escutar a sua própria intuição. Às vezes aqui, inclusive, piscianos, vocês são extremamente empáticos. De repente você se carregando de energia de outras pessoas e não percebendo que isso acaba impactando no seu cotidiano. Impactando no seu cotidiano. E aí o que acontece? Você fica dando vazão para escutar as outras pessoas que inclusive acabam querendo ir contra você, mas pelo sentido de inveja da outra pessoa. Não permita com que isso tire seu sono e que você paralise na sua vida por conta de situações externas, ok? Pode ter certeza que quem planta colhe, piscianos. E já veio. Sejam flexíveis, principalmente com vocês. A energia que veio aqui, jogue a negatividade para longe. A necessidade de fazer uma limpeza. Existem certas... A sociedade, sim, ela tem regras, tem tudo bem, devemos seguir. Isso não tem problema nenhum. Mas também eu posso falar de você buscar a sua própria sabedoria. Você tem conhecimento disso. Em algumas situações você deverá se adaptar, tudo bem. Mas respeite, inclusive, as decisões alheias, mas não carregue isso, piscianos, para vocês, principalmente. De repente fazer banhos energéticos, a reativar-se, a fazer as suas próprias orações. Inclusive, piscianos, existem no mundo muitas pessoas preconceituosas. Não permita que o preconceito de outras pessoas atinjam a vocês, ok? Beijo, piscianos, e nos vemos na próxima leitura. Tchau, tchau.